Bom dia a todos. Estudando, trabalhando duro e cuidando da carteira é um assunto que nós, como homens de Deus, criando nossos filhos como futuros homens, investimos uns 18 anos, pelo menos, neste assunto. Então, para falar sobre o assunto em 40 ou 50 minutos é difícil. Então, vamos só ver por alto os princípios fundamentais desta área. Vamos apenas olhar as coisas mais básicas. Começamos, onde sempre começamos, com o início, o princípio. E o pastor Alan deixou bem claro na primeira palestra como Deus criou as coisas e como Deus criou o homem. Qual é o propósito, qual é o ofício, qual é a função do homem. Nós fomos criados para trabalhar, para também desenvolver esta terra, para consolidar, para guardar e proteger, e para fazer tudo isso em sabedoria para a glória de Deus. A queda acaba com tudo isto. E nós vivemos pós-queda. E nós vemos, então, em nosso redor, qualquer lugar onde nós olhamos, nós vemos como é o homem caído. Ele nem chega perto de começar a pensar de fazer alguma parte daquilo que ele foi criado para fazer. Quando nós abrimos a Bíblia, por exemplo, em Provérbios, nós vemos como é o homem pecador caído, longe de Deus. Ele é um preguiçoso. E a preguiça, a negligência, a infidelidade, a falta de integridade, a falta de responsabilidade, essas são as coisas que reinam neste mundo caído e essas são as coisas que nós vemos em nós, homens caídos fora do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho dá esperança. O Evangelho traz uma mensagem de perdão pelas nossas falhas e pela nossa negligência e pela nossa incapacidade de fazermos aquilo que Deus nos criou para fazer. Mas não somente perdão, também o Evangelho traz a promessa e a esperança de restauração. Não apenas no futuro, mas já aqui e agora, em Cristo, homens de Deus podem já experimentar e provar as primícias de uma nova vida. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, pois todas as coisas velhas passaram. Então, nós ensinamos aos nossos filhos como trabalhar, como estudar, como administrar os recursos que eles têm e terão. Nós fazemos tudo isto como homens que são homens novos pelo poder do Espírito Santo. E nós fazemos isto entendendo qual é o contexto do nosso trabalho como pais. Que nossos filhos, como confessamos e como a Bíblia ensina, são concebidos e nascem em iniquidade e precisam do poder do Espírito para transformar seus corações e transformar suas atitudes e sua vida inteira. Então, nós temos um conceito bem realista dos nossos filhos. Nós sabemos que deixando nossos filhos andar naturalmente no caminho que naturalmente eles vão escolher, significa a morte, porque o que está nos seus corações é rebeldia contra Deus. Nascem assim. Então, um homem de Deus que está criando futuros homens, ele entende a necessidade de corrigir desde o nascimento, já corrigir seu filho, que tem uma tendência terrível por natureza de se desviar do caminho. Então, o homem bíblico tem uma noção e conceito realista sobre
quem ele está criando. O homem que não pensa nessas coisas, que criança fofinha. E ele dá à criança o que a criança quer, porque ele acha tão lindo. E depois, quando a criança tem 3 anos, ele fica, eu quero isso, aquilo. Então o papai diz, isso é tão lindo, ele quer isso, então vamos dar aquilo que ele quer. E ele vive sempre apenas dando ao filho o que o filho está dizendo que ele precisa ou quer. E um dia, mais tarde, quando o filho tem 18 anos, está completamente longe dos caminhos do Senhor, o pai se pergunta, mas por que isso aconteceu? E o fato é que ele não estava criando o seu filho de forma deliberada. Então, vamos falar hoje de manhã sobre como a Bíblia nos chama a criar nossos filhos, formando-os nesta área de trabalho, estudo e administração de recursos. Trabalhar e estudar duro parece uma coisa bem bíblica, mas eu quero começar advertindo todos nós sobre o perigo dos estudos. Especialmente no Brasil, em nossos dias, o estudo é visto como a porta que leva para o sucesso e para a alegria e para uma vida melhor. O trabalho em si não leva muito longe. Trabalho com as mãos, trabalho braçal, não é valorizado em nosso país, nossa economia e nossa cultura. Você pode trabalhar duro, trabalho braçal o dia inteiro e ganhar R$25 na roça. Aí você não pode criar um futuro. Você pode trabalhar mais algumas horas e você ganha mais alguns reais. E quem pode criar um futuro com isso? Então, nós temos criado uma expectativa de que o estudo vai nos salvar. O estudo vai garantir o futuro dos nossos filhos. Então, nós botamos os nossos filhos para estudar. E o governo e a sociedade em geral está incentivando esta ideia de que o estudo é a salvação. O estudo oferece esperança. O estudo oferece vida. Mas tem pessoas que Deus criou, e às vezes são nossos próprios filhos, não importa nosso nível econômico ou social, às vezes os filhos que nascem não têm esse dom de gostar de estudar. Às vezes Deus dá o dom, por exemplo, de trabalhar muito bem com as mãos. O menino fica na escola quebrando a cabeça com as coisas mais básicas, mas dá uma coisa eletrônica, dá um motor para ele desmonta, ele monta em 5 minutos. Ele é um gênio com as mãos. Ou ele tem dons artísticos de pintar, ou de tocar música, ou de fazer poesia, coisas assim. Mas nem todo filho tem as condições de ir muito longe nos estudos acadêmicos. Então, a primeira coisa que eu quero colocar diante dos irmãos é uma advertência. Que tenhamos cuidado de não idolatrarmos o estudo como o único caminho e como se fosse uma única esperança para os nossos filhos. Quando nós temos este pensamento, nós vamos encorajar e incentivar nossos filhos para sempre estudarem, mas nós devemos nos perguntar por que estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso porque nós queremos que nossos filhos estejam usando seus talentos e seus dons que Deus deu a eles para glorificá-lo? Ou estamos incentivando eles de fazer isso porque aí é o caminho para a riqueza e prosperidade? Deus não vai abençoar se for esta segunda razão. Nem toda criança tem os dons de seguir o estudo acadêmico. E como pais sábios e bíblicos, nós devemos reconhecer isso e não cobrar indevidamente de crianças e de meninos que não têm esses dons. Mas também, mesmo as crianças que têm esses dons, nós devemos lembrar que o estudo para ganhar uma vida melhor, para ganhar um trabalho melhor, para ganhar um salário melhor, para ganhar um trabalho com o governo que você nunca pode perder, isso não é o propósito da vida pela qual Deus nos colocou aqui na Terra. De fato, às vezes, é necessário para um cristão
dizer não a uma oportunidade de estudar mais e de ir mais longe e receber e conseguir mais sucesso. Quando, por exemplo, meu filho vem, ele diz, papai, eu posso fazer um doutorado, um mestrado, posso estudar isto ou aquilo em tal lugar, e naquele lugar não tem uma igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele vai passar 2, 3, 4 anos estudando onde não tem a pregação da palavra de Deus. Mas ele vai, terminando este estudo, ele vai ganhar muito bem e se dar muito bem na vida. Aí eu, como pai bíblico, eu vou dizer, meu filho, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ninguém pode viver 4 anos sem a pregação viva da palavra de Deus. Você vai murchar, você vai até morrer espiritualmente. Não faça isso, meu filho. O sucesso temporário não compensa pela perda da vida eterna. Eu sempre me lembro do meu pai. Meu pai sempre falava na mesa, quando nós estávamos reunidos, 8 filhos. Eu nem estou chegando perto do meu pai ainda. Então, ele sempre falava, meus filhos, vocês devem usar os dons e talentos que Deus deu a vocês. Desenvolver esses dons e talentos para a glória de Deus, para o bem da sociedade, para o bem do seu próximo e para ter condições também de cuidar da sua família e de sustentar e manter o trabalho do evangelho, da pregação na igreja. Ele sempre dizia, meus filhos, o importante é servir a Deus com seus dons. E ele sempre dizia, meus filhos, eu prefiro que você seja um daqueles homens que trabalha com o caminhão de lixo da prefeitura, correndo, pegando o lixo e colocando dentro do caminhão. Eu prefiro isto, meus filhos. Que você seja um homem desse, trabalhador, crente, do que o maior médico no mundo, mais conceituado médico no mundo, que não serve o Senhor Jesus Cristo. Isso era muito forte para nós. Meu pai não estava dizendo, então, não estude, seja preguiçoso e pegue qualquer trabalho por aí, que ganhe um pouco de dinheiro e vai vivendo a vida. Não, ele incentivava e falava que nós devíamos nos desenvolver e desenvolver nossos talentos para o Rei Cristo. Mas que tinha limites. E o limite é o seguinte, é melhor fazer um trabalho mais simples, humilde, como crente, do que conseguir muito sucesso como descrente. Irmãos, devemos manter isso em mente. Eu vou voltar depois para falar sobre as prioridades quando nossos filhos estão se preparando. Devemos inculcar nas cabeças dos nossos filhos a pergunta, para quê? Para quê? Porque o crente vive de uma forma deliberada. Ele sempre se pergunta, para quê? Para que eu estou me levantando? Para que eu estou tomando banho? Para que eu estou tomando café de manhã? Para que estou estudando e indo para a escola? Para quê? E sabe alguma coisa? Muitas vezes a resposta dos crentes e a resposta do mundo não é tão diferente. É porque eu quero ganhar um bom trabalho e ganhar dinheiro. Mas o filho, o homem de Deus, ele diz, para quê? Eu vou dizer por quê. Eu estou me levantando para servir Cristo. Eu estou tomando café de manhã para ter força para fazer meu trabalho, para servir a Cristo. Eu estou estudando para desenvolver meus talentos para que eu possa servir a Cristo e seu reino e sua igreja. Quais são meus talentos? Qual é a necessidade do reino? Como posso glorificar a Deus? Como posso servir a Cristo? Como posso abençoar a igreja? Como posso contribuir à sociedade? Essas são as perguntas que nós devemos encorajar e incentivar nas mentes dos nossos meninos quando eles estão se preparando para o futuro. Importante, então, com esta visão, que nós estejamos também instruindo nossos filhos sobre a atitude bíblica. A Bíblia diz, o que sua mão achar para fazer, faça com
toda a sua força. Hoje em dia, a sociedade acha adequado só fazer para inglês ver. É um ditado aqui no Brasil, é só fazer para manter as aparências. É suficiente, então, por isso o sonho de muitos é de conseguir um trabalho, muitas vezes com o governo, onde eles podem ganhar sem fazer nada. É o sonho. Mas que sonho patético, que sonho vergonhoso, que sonho que deve deixar profundamente incomodado um verdadeiro homem, um homem bíblico, um homem de Deus. Eu me lembro que eu estava falando com um jovem cristão, alguns anos atrás, ele disse, pastor, eu consegui um trabalho. Eu disse, que bom, graças a Deus. Está fazendo o quê? Não, eu trabalho pela empresa de água e encanação do meu estado. Aí, sabe alguma coisa? Eu vou lá à noite. Aí, é uma estação onde tem aquelas bombas grandes. Eu arrumo minha rede e eu posso dormir a noite inteira, ganhando. Ele estava tão contente, porque ele tinha conseguido dinheiro fácil, sem esforço. Eu olhei para este menino, eu fiquei com o coração tão pesado. Que vida patética. Que vida sem significado nenhum. O maior sonho deste menino é de não usar seus talentos, de não desenvolver seus talentos e seu mundo, de não desbravar e de não desenvolver e de não conquistar e de não trabalhar para melhorar este mundo para a glória de Deus. Que tristeza. Especialmente porque ele se dizia servo do Senhor Jesus Cristo. O homem bíblico, ele entende o trabalho biblicamente. Efésios capítulo 5, se eu não me engano, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a atitude bíblica sobre o trabalho. Ele diz, não trabalhe olhando o homem que é seu chefe, mas trabalhe como se o próprio Senhor Jesus Cristo fosse seu chefe. E como é importante nós inculcarmos isto nos corações e nas mentes dos nossos filhos. Então, se nossos filhos devem estudar e trabalhar para se prepararem para assumirem suas responsabilidades na igreja, na sociedade, como homens verdadeiros, eles têm que trabalhar, e com toda a sua força, mas não para agradar papai e mamãe, não para conseguir um bom nível de vida para mim, mas com o propósito deliberado de servir ao Rei e de ser uma bênção para o seu próximo. Quando nós entendemos que isto é a razão pela qual nós trabalhamos, então nós entendemos que para prepararmos-nos para a carreira que vai servir a Cristo, não adianta nada negligenciar o serviço de Cristo quando nós estamos nos preparando para tal carreira. Vocês entendem? Eu quero servir a Cristo, quero dedicar minha vida a Cristo, quero conseguir uma carreira onde vou usar meus talentos para a glória de Cristo. Então, para chegar lá, eu vou desprezar Cristo, eu vou esquecer Cristo, eu vou negligenciar o serviço de Cristo. Isso não funciona. É como dizer, eu quero casar com essa menina para respeitá-la, amá-la, cuidar dela. E eu vou chegar lá como? Por meio de falar mal dela e maltratar ela e negligenciar ela. Bom, isso nunca vai funcionar. Então, quando nossos meninos estão estudando, se preparando e se formando, nós devemos instruir nossos filhos que não é possível se preparar para uma vida de trabalho que vai glorificar a Cristo
por meio de desobedecer Cristo. Quer dizer, quando meu filho de 15 anos tem uma prova amanhã, e nós estamos à mesa, e nós vamos abrir a palavra, e meu filho diz, papai, não tenho tempo para isso não, tenho prova amanhã. Então eu vou olhar nos olhos do meu filho e vai dizer, meu filho, estamos neste momento com a palavra de Deus aberta, e nós vamos passar um tempo ouvindo a voz de Deus, porque quando nós lemos essa palavra, é Deus que fala conosco. Então, Deus não vai abençoar a sua prova se você vai negligenciar seus deveres com Ele para tentar glorificá-lo por meio de tirar uma boa nota. Quando eu tenho uma prova na faculdade, na segunda-feira, aí eu não estou no culto solene nem de manhã nem à noite, porque eu estou estudando o dia inteiro. O homem bíblico entende que isso não tem sentido nenhum. Como eu posso glorificar a Deus por meio de fazer bem, usar meus talentos para tirar uma boa nota na prova, na faculdade, quando no dia anterior, Cristo, o amado da minha alma, me convocou, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, me convocou para dentro da sua presença, porque Ele queria falar a palavra de amor. E Ele queria me instruir no caminho da vida, como você viram. Eu disse, cale a boca, Jesus, estou ocupado. Então, uma coisa que nós, como homens de Deus, devemos fazer é ensinar os nossos filhos que não é para abrirmos mão do serviço de Cristo no curto prazo para tentarmos servir Cristo no longo prazo. O culto doméstico, os cultos solenes, os deveres na família e as contribuições na vida da igreja, nós não podemos ou devemos abrir mão para conquistar algum tipo de sucesso nos estudos ou no preparo para a nossa carreira. Quando nossos filhos estão se formando, se preparando para serem homens de Deus no seu trabalho, nós, como homens de Deus, devemos inculcar e formar nossos filhos visando o caráter e a integridade deles. Desde pequeno, é nosso dever instruir os nossos filhos como administrarem seus recursos, o tempo, seus talentos, o dinheiro, porque isso tem consequências para a vida quando eles são adultos. Então, eu quero tocar em alguns pontos bem práticos. Em primeiro lugar, como administrar o tempo e o trabalho. Uma coisa que cabe a nós como homens, para inculcarmos nossos filhos, é um respeito profundo pelo horário. Não é por acaso que as economias e os países mais ricos e prósperos na história deste mundo normalmente não eram sociedades ou culturas onde ninguém cumpria o horário. E eu acho que todos nós temos percebido, em nossa cultura aqui no Brasil, que é difícil cumprir o horário. E tem razões históricas e culturais por isso. Mas eu quero colocar diante dos irmãos o fato que Cristo, o último Adão, o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador, ele cumpriu seus horários. Ele nasceu, diz a Bíblia, na plenitude do tempo, exatamente na hora certa. E durante seu ministério aqui na terra, várias vezes Jesus fala, não é chegada a minha hora. Jesus estava vivendo deliberadamente, ele não estava reagindo às coisas, mas ele tinha um propósito. Ele tinha um alvo, um objetivo. Este objetivo era a cruz. E deliberadamente ele estava se aproximando da cruz. E cada coisa tinha que acontecer na hora certa. Jesus, quando aconteceram essas coisas no jardim de Getsemane, quando estava chegando a hora da morte na cruz, Jesus não estava muito longe ainda dormindo na sua rede. Ele estava lá, no seu lugar, na hora certa, no momento certo, no lugar certo.
deliberadamente cumprindo seus deveres de ofício até a morte. E como isso é radicalmente diferente do nosso estilo de vida, com preguiça e egoísmo e negligência e falta de interesse, nós tantas vezes nem nos preocupamos com o nosso horário ou o horário dos outros. Eu quero propor aos irmãos que isso é pecado. Eu falo como um pecador para outros pecadores, porque nos 12 anos que eu estou aqui no Brasil, eu tenho gostado muito do relaxamento com o horário, porque se encaixa muito bem com meus defeitos e também com meus pecados. Mas eu digo aos irmãos, quando tem uma reunião do conselho dos presbíteros, e nós vamos tratar as coisas do reino de Deus, e nós vamos falar sobre as almas das pessoas pelas quais Cristo morreu, a coisa mais preciosa no universo é a igreja de Cristo, que Ele comprou com seu sangue. E nós temos o privilégio de pastorear este rebanho. E tem trabalho a ser feito. E tem 10 homens lá esperando. E passou o horário, porque eu, por minha preguiça, por minha falta de planejamento, por meu egoísmo, eu estava demorando lá na mesa, comendo mais uma sobremesa ou eu não sei o quê. Ou trabalhando mais uma hora para ganhar mais dinheiro de horas extras. Aí eu chego meia hora atrasado na reunião do conselho. E 10 vezes meia hora é 5 horas de trabalho. Mas a minha meia hora que também foi pedida. Então, 5 horas e meia de trabalho no reino que foram desperdiçados. Desperdiçados. Jogados fora. É pecado. É desperdício. É falta de respeito para com meus colegas no ofício. Então, cabe a nós, desde jovem, inculcar em nossos filhos um profundo respeito pelo horário, porque é um compromisso. E a Bíblia diz que quando o cristão diz sim, é sim. E quando o cristão fez uma palavra dizendo eu chego às 7h30, então é 7h30 mesmo, e não 8h30 ou 8. Estamos tão acostumados a aceitarmos relaxamento e preguiça em cumprir as nossas palavras. Então, quando mamãe chama a família à mesa para almoçar, e a família inteira está reunida, mas filhinho continua brincando com seus brinquedos, isso é um problema espiritual. Não é uma coisa fofinha. Veja o menino de 3 anos que ele não quer largar o brinquedinho. Não. É um problema que tem a ver com sua alma. Ele está dizendo, eu sou mais importante do que papai, mamãe, a família inteira. Meus desejos de brincar e me divertir e ter prazer é mais importante do que meus deveres. Meu dever é obedecer. Mamãe chamou. Toda a família está na mesa. O tempo está sendo gasto e desperdiçado. De todas as pessoas lá sentadas. Mas eu não me importo. Eu quero continuar no meu prazer. Então, quando nós entendemos que são coisas realmente espirituais, essas pequenas coisas na vida dia a dia, nós vamos falar com nossos filhos. E com certeza nós vamos falar como homens de Deus. Como o pastor Alain e também o pastor Júlio ontem à noite falou sobre aquela força que ao mesmo tempo é muito doce e gentil. Então, como pai, nós vamos falar com o nosso filho. Filho, não, obedeça. E quando o filho constantemente não está reagindo, nós vamos ficar cada vez mais aplicando a disciplina quando for necessário. Cumprir o horário. E ligado com isso, tem que cumprir a palavra. Hoje em dia, tudo é barato. E também a palavra se tornou uma coisa barata. As pessoas falam e esquecem logo o que se comprometeram para fazer. Antigamente não era assim. Antigamente, pelo menos no Nordeste, falam sobre o fio de bigode. Assim, deu a palavra e o homem prefere morrer antes de ser conhecido como um homem que não cumpre sua palavra. Mas isso se foi, me parece. Pelo menos está desaparecendo. Mas nosso Pai, a palavra dele é pura, a palavra dele é confiável. Isso é importante,
Porque quando nós estamos passando por aflições, e quando minha esposa está morrendo de câncer, e quando eu estou passando um tempo desempregado, não tenho dinheiro para nem comprar comida, e quando eu estou aflito, e eu estou atribulado, e eu não vejo saída nenhuma, quando eu estou sentindo o peso dos meus pecados sobre mim, eu penso, quem sou eu para ser filho de Deus? Como é possível que eu tenha perdão dos meus pecados? Então, quando todas as coisas terríveis, as aflições desta vida estão pesando sobre nós, uma coisa nós podemos segurar sempre, é a palavra de Deus, porque Ele não mente. E quando Ele diz a este pecador miserável aqui, Kennedy, meu filho morreu por você, o sangue dele lava os piores pecados. E diariamente você pode e deve voltar quando você confessa seus pecados. Eu sou fiel e justo para perdoar e para purificar de toda injustiça. Eu preciso saber que meu pai não está falando palavras fiadas, fáceis e que ele vai esquecer logo amanhã o que ele disse. Eu preciso saber que Deus vai cumprir aquilo que Ele fala. Isso é a esperança que eu posso segurar. E Deus, nosso Pai, Ele nos fez a sua imagem. O homem bíblico reflete o caráter do seu Pai. Meus irmãos, que nós trememos antes de falar, porque é necessário, é imprescindível que o que sai da minha boca, da sua boca, seja a verdade. E que nós cumpramos aquilo que nós falamos, mesmo se doer. Salmo 15 não fala isso? Aquele que mantém sua palavra, seu juramento, mesmo se ele ficar prejudicado com isso. E a sociedade hoje diz, não, fale, promete facilmente, rapidamente, e se não vai ser um bom negócio para você, esquece e não faça. E todo mundo acha que isso é normal. E no meio de uma sociedade tão mentirosa, com uma palavra tão barata, homens verdadeiros vão brilhar como estrelas em meio da escuridão do firmamento, nas trevas. Cumprir o horário, cumprir palavra, isso começa com criancinhas pequenininhas. Nós estamos inculcando esta atitude. Então, quando meu filhinho de 5 anos ou de 6 anos falou, eu vou arrumar o meu quarto, mamãe, ele não faz. Isso é um problema espiritual. E esta semente vai crescer e se tornar uma erva daninha enorme na vida do meu filho quando ele é adulto. Quando eu, como pai, deixo de tratar o problema espiritual com meu filhinho, eu estou condenando a esposa e seus futuros filhos e seus futuros colegas a muita tristeza quando este menino no futuro vai viver um estilo de vida onde ele fala e ele não faz. Ele vai ser aquele tipo de presbítero que vai dizer na reunião, sim, eu vou visitar tal família. E 6 meses depois, a família ainda não recebeu visita. Cumprir a palavra, mesmo quando doer. Aceitar responsabilidade. O menino, naturalmente, por ser uma criança caída em pecado, busca prazer egoísta, e a sociedade incentiva isto. A sociedade incentiva uma busca desenfreada pelo prazer e uma fuga das consequências. Isso é perigoso. O homem quer viver de uma forma desenfreada sexualmente, de repente engravida uma menina, e qual é a primeira reação do homem? Estou fora.
e ela fica lá, sobra para ela. Ela fica lá cuidando da criança e sofrendo as consequências. O homem não assume a sua responsabilidade. Um jovem, como aconteceu lá, eu acho que foi em São Paulo, recentemente, um menino bem rico, com um carrão importado, correndo a altíssima velocidade e acabou com uma vida e fugiu da cena. Porque desde criança, os pais dele estavam deixando ele fugir da responsabilidade. Brinque, brinque, busque prazer egoísta, e quando vem a hora de cobrança das consequências, eu estou fora. Isso é a atitude da nossa sociedade, também com cartão de crédito. Vai comprando, 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 o que desejar. E quando vem a conta, coloque na gaveta e, se você não pensar na conta, talvez vai desaparecer. Eu não quero enfrentar e encarar as consequências das minhas decisões. Nós, como homens de Deus, estamos criando homens futuros. Estamos criando o marido de alguém, o pai de alguém, o colega de alguém. Então, cabe a nós inculcarmos este princípio de aceitar a responsabilidade desde pequeno. Teve um tempo quando nós tínhamos ajuda em casa. E eu me lembro do meu filhinho, ele tinha uns 6 anos, ele estava brincando com os seus brinquedos. E era a hora de se arrumar, tomar banho e preparar para o jantar. Então, ele se levantou e foi embora, deixando a bagunça lá. A empregada, que era uma irmã da igreja, ela veio e começou a arrumar. Eu disse, pare! Faça isso não. A senhora não faz isso não. Não é seu trabalho não, é o trabalho do meu filho. Raim, volte aqui. Você brincou, você teve prazer nesses brinquedos, você fez uma bagunça aqui na sala, você vai arrumar. Uma coisa pequena. Mas hoje em dia nós criamos filhos que eles se dedicam ao seu prazer e resolver as consequências e arrumar a bagunça é para outros. Eles aprendem isso em casa. Eles aprendem isso em casa. Assumir o erro, isso é difícil, muito difícil. É difícil para nós assumirmos os nossos erros. E nós que somos pastores e presbíteros, nós sabemos quanto é difícil o pecador que está sendo disciplinado assumir seu erro. Nosso coração é corrupto, é enganoso, é mentiroso. E nós vemos o nosso primeiro pai, Adão, em vez de chamar, Deus, vem, porque nós erramos e tem que ser resolvido isso. Ele fugiu, estava lá, por trás das árvores. É a reação de todo ser humano. Quer dizer, é a reação de todos nós. Errei, eu vou tentar me esconder das consequências. E mesmo quando exposto, como Adão foi exposto, Deus chamou ele. Adão, onde estás? Ele chamou para falar com ele. E o que tanto Eva quanto Adão fizeram, jogaram culpa no outro. Adão conseguiu ter a ousadia medonha de jogar a culpa sobre a sua esposa e sobre Deus. Aquela mulher que tu me deste, quer dizer, Deus, está vendo o que fizeste? Aquela mulher que tu me deste. Quer dizer que se tu não tivesse dado essa mulher, eu não estaria nessa situação tão terrível agora. É sua culpa. Assumir o erro é difícil para nós por causa do nosso orgulho. E a preguiça egoísta sempre acha uma desculpa. Provérbios fala muito sobre isso. O preguiçoso está lá, ele não está tendo nenhum sucesso na vida, não está conseguindo ganhar o pão de cada dia. Aí, indagado sobre isso, ele diz, não, mas tem um leão lá fora na rua. Quer dizer, não tem perigo, eu não posso sair de casa para trabalhar. Sempre é culpa de outra situação, sempre é culpa de outra pessoa, sempre é culpa de Deus que não me deu as condições necessárias, sempre é culpa de outro. Não é assumindo o erro, dizendo, sabe alguma coisa? Eu sou
um homem preguiçoso e eu preciso me arrepender, eu preciso trabalhar. Não tem nada disso. Não assume o erro. Meus irmãos, nós devemos ensinar os nossos filhos desde pequenos para serem homens, assumindo o seu erro, honestamente. Senão, estamos criando problemas no futuro. Quando, como tesoureiro da igreja, sumiu dinheiro, aí, de repente, o tesoureiro é pego com a mão no dia da igreja. Aí, em vez de dizer, irmãos, eu pequei, eu caí em tentação, é uma coisa vergonhosa, eu assumo minha responsabilidade, meu erro, eu me arrependo. Não, ele está cheio de desculpas. Não, mas eu tenho muitas contas a pagar e eu estava muito apertado, isso e aquilo. Quer dizer, Deus não estava cuidando de mim. Aí fica cada tentativa de dar desculpas, em vez de assumir o seu pecado. O homem pego em adultério, em vez de assumir, sabe alguma coisa? Eu dei lugar para a minha cobiça, minha falta de contentamento com minha esposa e minha curiosidade sobre o pecado. Eu me entreguei a tudo isso, eu caí profundamente nesta vergonha. Eu assumo, eu clamo a Deus para me lavar e perdoar e me restaurar. Mas o que nós temos muitas vezes é uma boca cheia de desculpas. Não, mas veja bem, pastor, veja bem, presbítero, é o seguinte, porque minha esposa é muito fria e não estava atendendo às minhas necessidades e eu sou homem, eu precisava, assim, cheio de desculpas, em vez de assumir erro. Irmãos, nós temos que inculcar e ensinar aos nossos filhos desde pequenos que o erro e o pecado são vergonhosos, sim, mas que o homem com integridade vai encarar esses problemas e vai assumir. Vai ser homem mesmo. E sabe como nossos filhos vão aprender isso? Por meio da nossa integridade. Por meio de nós assumirmos os nossos erros. E como nós faremos isto? Quando eu chego em casa cansado e meio irritado, porque eu passei 1h30 no trânsito, no engarrafamento, foi um dia péssimo de trabalho, eu esqueci de pagar uma conta da família, tem agora juros que eu preciso pagar, não temos dinheiro para isso e aquilo, e estou irritado e estressado. Eu entro em casa, minha esposa pede uma coisa bem normal a mim, e eu respondo de uma forma áspera e humilhante. Em frente das crianças, eu maltrato minha esposa. E se depois eu pensar, rapaz, eu não deveria ter feito isso, isso não é suficiente. Porque eu já ensinei aos meus filhos o erro, mas eu não assumi em frente deles. E se eu, no quarto mais tarde, dizer, meu amor, eu falei assim, por favor, me perdoe, isso não é suficiente. Porque eu pequei em frente dos meus filhos, mas eu assumi meu erro no quarto, com minha esposa. O homem verdadeiro vai assumir seu erro diante das pessoas que testemunharam o erro. Então, se eu pequei contra minha esposa em frente dos meus filhos, eu vou na mesa, quando estamos todos sentados, vou dizer, meus filhos, vejam bem, papai chegou hoje, e papai falou de uma forma errada com a mamãe. Faltei com respeito com sua mãe. Maltratei sua mãe. É um pecado. Papai está com vergonha disto. Isso não agrada a Deus, não. Papai pediu perdão a Deus, papai pediu perdão à mamãe, e em frente de vocês, meus filhos, papai está pedindo perdão a vocês por esse mau exemplo que eu dei. Isto é assumir o erro. E quando nossos filhos estão vendo seus pais sendo homens verdadeiros, assumindo seus erros com integridade, nossos filhos vão aprender o que é ser um homem de Deus. Eu acho que muitos problemas na sociedade e na igreja e na família é porque nós somos tão orgulhosos que nós nunca podemos imaginar de assumir o nosso erro diante dos nossos pares e muito menos diante dos nossos inferiores. Então, depende muito de nós. Fazer trabalho de qualidade, mesmo se ninguém percebe a diferença. A cultura
pecaminosa, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar no mundo, faça tudo para a aparência. E se parece que está tudo certo, não se importa que se realmente está certo ou não. Por isso nós temos prédios sendo construídos até por pastores, às vezes, que depois de alguns anos estão rachando e caindo porque ninguém viu, mas não tinha cimento suficiente ou ferro suficiente na construção, porque não dava para ver. Por isso nós temos políticos construindo rodovias que são lindas, 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 mas primeira chuva e parece um rio, porque aquilo que não dá para ver, o sistema de esgoto, já que ninguém vê, eles não investiram dinheiro nisso. Então isso é a cultura que está cercando a gente. Mas nós somos homens verdadeiros. E nós ensinamos aos nossos filhos a fazer aquilo que é certo, mesmo se ninguém nunca vai ver. Porque Deus vê. O que está dentro da parede, numa obra de construção, talvez ninguém nunca vai ver. Mas Deus sabe se eu usei os materiais e os procedimentos padrões corretos para fazer um trabalho bem feito, ou não. Eu me lembro de um exemplo muito chamativo. Parece uma palestra de três copos, né? Tem palestra de 2 copos e de 3 copos. Obrigado, irmão. Eu não sei se isso é um recado, que pare de falar um pouco para tomar uma água. Obrigado. Ele não foi nenhum cristão, mas ele nos ensina uma atitude que tem muito a ver com a Bíblia e a atitude bíblica. É o Steve Jobs, que muitos conhecem. Eu já tenho visto alguns aparelhos da Apple aqui. E quase todo mundo sabe que Steve Jobs morreu recentemente, mas foi um dos fundadores da Apple. E quando ele estava como menino ajudando seu pai a fazer uma cerca de madeira ao redor do quintal deles, eles só iam ver a parte interna da cerca. E do lado do vizinho até tinha árvores e outras coisas, plantas e tal, então ninguém iria ver o outro lado. Mas o pai de Steve Jobs, ele insistiu que ele fizesse um trabalho bonito, bem feito, até do outro lado, onde ninguém não queria ver. Mas ele tem que fazer tudo bonitinho e certinho. E Steve, a atitude natural dele era, bom, eu vou bater o prego, se o prego saiu um pouco e quebrou, está dobrado, ninguém vai ver. Meio feio, mas ninguém vai ver. Aí o pai disse, não, você faz o trabalho bem feito, mesmo se ninguém nunca vai ver. Eu não sei se o pai dele tinha uma criação bíblica, mas esta atitude realmente tem muito a ver com a atitude bíblica. Eu me lembro, agora um exemplo realmente cristão. Spurgeon, o príncipe de pregadores, está falando com uma empregada bem humilde que tinha se convertido. E ele falou a ela, minha filha, qual é a diferença agora que você conhece Jesus? E ela falou, senhor Spurgeon, pastor Spurgeon, antes eu varria a sujeira debaixo da tapete. E hoje eu não faço isso mais. Antes ela trabalhava para a dona da casa ver para estar tudo certo. Mas debaixo do tapete estava sujeira. Mas agora esta menina estava trabalhando para Cristo. Então, mesmo assim, ninguém nunca iria levantar o tapete. Estava limpo lá embaixo. Porque Cristo pode ver. É necessário, meus irmãos, que nós estejamos inculcando esta atitude em nossos filhos. Não é fazer o mínimo só para manter as aparências. Mas quando nós fazemos um trabalho, nós fazemos trabalho de qualidade, para a glória de Deus e para o bem do nosso próximo. Bom, atitude sobre trabalho. E é pelo trabalho que nós ganhamos. Mais cedo ou mais tarde, nossos filhos vão ter um trabalho por causa dos seus estudos, por causa do seu preparo. E eu vou terminar, nos últimos minutos aqui, falando sobre ganhar e administrar esses recursos.
nossos filhos precisam aprender de nós que, biblicamente, tem dois meios legítimos pelos quais nós podemos ganhar riqueza. É pelo trabalho ou pela herança. Qualquer outra forma, a Bíblia não propõe ou coloca como meios legítimos. Os provérbios falam sobre tentativas de se enriquecer rapidamente. E até a Bíblia fala que as riquezas que vêm de uma forma súbita não são bênçãos, mas são uma maldição. Nós vivemos numa sociedade que sonha em ganhar a Mega Sena. Riqueza de graça, rapidamente e tudo em uma vez só. E a Bíblia diz, isso é maldição. E se você estudar o que acontece com os ganhadores da Mega Sena, você vai ver que é maldição mesmo. Perdem todos os seus amigos, gastam todo o dinheiro e acabam mais pobres do que antes, com menos amigos. Sempre funciona assim. É maldição. Quando eu entrei no shopping recentemente no Canadá, eles estavam dando um bilhete de graça da Mega Sena. 20 milhões de dólares, é de graça, pode pegar. Aí eu sempre gosto dessas situações, quando eles me oferecem ou de graça ou pago, eu sempre digo a mesma coisa. Eu digo, obrigado, eu não preciso. Aí eles pensam, rapaz, quem é Bill Gates? Ele não precisa. Mas porque Deus me deu o pão de cada dia, Deus me deu o abrigo, Deus me deu as roupas, Deus me deu o suficiente. Então é necessário nós inculcarmos em nossos filhos que o propósito de ganhar não é de enriquecer por enriquecer. O propósito é que pelo trabalho nós estamos ouvindo a resposta de Deus à nossa oração. O pão de cada dia dá-nos hoje. E pelo nosso trabalho fiel, Deus está dando o pão de cada dia. O suficiente. Contentamento com piedade é grande lucro, diz a palavra do Senhor. E cabe a nós instruirmos os nossos filhos. Mas é meio difícil se meu filho está vendo que papai está correndo como um louco para ganhar qualquer centavo extra, porque ele quer mais e mais e mais e mais e mais. É meio difícil ensinar atitude bíblica quando eu vivo de uma forma mundana. Trabalho é o meio que Deus ordenou para o homem ganhar o seu sustento. Trabalho. Não fingir de trabalhar, conseguir um emprego onde eu vou arrumar a rede e fazer nada, isso é um absurdo e uma vergonha para um homem bíblico. Ele quer trabalhar, ele quer conquistar e desenvolver, ele quer produzir para a glória de Deus, para o bem da sociedade, do seu próximo e da sua família. E a Bíblia deixa bem claro, também no Novo Testamento, quem não trabalha, que ele não coma. Isso é bíblico. Então, por que nós estamos mimando nossos meninos tanto? Às vezes, papai cresceu numa situação onde estavam as coisas um pouco apertadas. E pela graça do Senhor, papai se deu bem, ele estudou, ele conseguiu um bom trabalho e a economia melhorou no decorrer dos anos. E papai se lembra quando ele era menino e era difícil, ele queria uma bicicleta, mas não tinha dinheiro para isso. Ou ele queria isto, aquilo, não tinha. Então papai diz, não, meus filhos não vão passar por isso não. Papai quer bicicleta. Tá bom, vamos lá, está comprado já. Papai, eu gostaria de viajar, vamos lá. Eu vou dar tudo o que eu não tinha quando eu era adolescente. E cada vez que nós fazemos isso, estamos ensinando aos nossos filhos que Deus, ele realmente não sabe como funcionam as coisas. Porque, de fato, quem não trabalha vai comer e vai se divertir. E vai viajar. E vai ter uma vida boa. Então, o apóstolo Paulo está um pouco desatualizado sobre o assunto, quando ele diz que quem não trabalha, que ele não deve comer. Então, o filho está lá na mesa e ele é tratado como um pequeno príncipe.
Ele não ajuda em preparar, em pôr a mesa, em tirar a mesa, em limpar e arrumar a casa. Ele não ajuda em colocar o lixo lá no canto onde deve ser colocado para ser levado pela prefeitura. Ele não faz nada. Ele é tratado como se fosse um pequeno príncipe. Tudo é feito por ele. E o que o seu coraçãozinho desejar, papai está lá com o cartão de crédito. Nós estamos criando monstros. E um dia, este monstro vai estar sentado em frente da televisão, querendo viver esta vida como um homem casado. Mas cadê papai com seu cartão de crédito agora? Então ele vai dizer, bom, deve ser o grande papai. Então, papai governo, me dê bolsa, me dê dinheiro de graça. Mãe, sorte, Deus a sorte, me dê mega sena para que eu possa continuar vivendo assim, recebendo, fazendo nada, recebendo tudo que eu desejo. Meus irmãos, o homem de Deus, ele instrui seus filhos, que o filho está aqui na terra para trabalhar. Os católicos romanos e os católicos romanos com outras roupas, que são os supostos evangélicos, que é a mesma coisa, com outra roupagem, acham que trabalho é um mal necessário. Mas nós sabemos a verdade, que o trabalho é algo que Deus nos deu antes da queda. É uma coisa santa e agradável aos olhos de Deus. E por isso nós ensinamos aos nossos filhos. Quer alguma coisa, meu filho? Trabalha. Quer aquela bicicleta? Vai juntando dinheiro. Não cartão de crédito para depois pagar 3 vezes o preço com juros, não. Vai juntando. Vai suando. Faça um serviço para papai, faça uma coisa aqui, ali, crie um site na internet para uma igreja e ganhe um pouco com isso. Faça alguma coisa com seus talentos. Junte dinheiro, de grão em grão. Como a Bíblia diz no Provérbios também, juntando pouco a pouco é que o homem vai se enriquecer. E aí um dia o menino chega na loja, ele compra aquilo que ele estava trabalhando talvez 1 ano inteiro para ganhar. Ele vai valorizar aquela coisa, que pelo suor do seu rosto que ele conseguiu. É dele. Ele trabalhou, ele conquistou, ele aprendeu muito. Irmãos, nós devemos ensinar aos nossos filhos que não é fácil. A atitude cristã é ser contente com aquilo que nós temos e nós queremos alguma coisa a mais de pouparmos e esperamos o dia quando nós temos as condições. Isso é remar contra a correnteza. É muito difícil, porque toda a sociedade está dizendo o contrário. Toda a sociedade está dizendo crédito, crédito, crédito. Você merece, deve comprar logo, logo, logo. E depois paga a conta. Contra isso, nós devemos nos levantar e dizer não. Porque, meus irmãos, isto é um problema espiritual. O diabo estava vendendo esta visão da vida a Jesus, quando Jesus estava sendo tentado no deserto e lá em cima do templo. O diabo estava dizendo o seguinte: Jesus, por que trabalhar para conquistar aquilo que é seu? Eu vou dar um atalho a você. Coloque no cartão de crédito. É só dobrar o joelho. Está feito. Você tem tudo. Tudo. Todos os reinos da terra você vai conquistar para você. É só dobrar o joelho. E depois você resolve a conta. Só que esses juros seriam juros amargos, né? Que seria uma escravidão eterna ao diabo como príncipe deste mundo. Mas o que o diabo estava oferecendo é aquilo que os cartões de crédito estão oferecendo também. É a mesma atitude. Consiga logo aquilo que você desejar, sem trabalhar, sem suar, sem fazer todos os passos. E depois você vai resolver a conta. Depois você paga a conta. Quando nós não instruímos nossos filhos contra este perigo espiritual, nós estamos criando filhos que também vão viver desta forma em outras áreas da vida, quando não se trata de dinheiro. Porque
o diabo também oferece a vida vivendo do crédito, também ele oferece isso espiritualmente. Ele diz a todos nós, peque, se entregue a seus prazeres, faça aquilo que você desejar, ganhe a gratificação instantânea e agora. E depois você vai resolver as consequências. Só que as consequências, a conta que vai chegar, não é uma conta da Visa, da Mastercard, não, ou de Hiper. A conta é o inferno e o castigo eternos, que ninguém consegue nunca se tirar desta dívida. Então, uma parte do nosso ensino aos nossos filhos é aquilo que a Bíblia ensina, que dívida é escravidão. E nossos filhos têm que ser ensinados a fugir da dívida. Qualquer dívida que nós entramos nela para algo que não é necessário, de fato, é escravidão. Então, o filho precisa aprender isso desde pequeno. Vamos terminar. Qual é o propósito de recursos? Nós trabalhamos para manter o ministério, para suprir as necessidades da família e para termos aquilo que é necessário para doar e abençoar e alegrar a vida de outras pessoas. Eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes porque o tempo acabou. Mas manter o ministério da palavra, manter a família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus familiares é pior do que um incrédulo. E também ter aquilo, a Bíblia diz, nós devemos trabalhar com nossas mãos para que nós tenhamos suficiente para dar aos necessitados. Essas são as atitudes bíblicas sobre ganhar e gastar. E isso, de fato, merece uma hora inteira só sobre isto. Como nós administramos nosso tempo, o trabalho e dinheiro fala muito sobre nossa vida e saúde espirituais. Se eu vivo uma vida no tempo, no trabalho e dinheiro, pegando atalhos, sendo egoísta, procurando benefícios de curto prazo por meio de pequenas infidelidades, então minha vida espiritual vai também refletir isso. Eu digo a você agora, sua situação financeira, se você está endividado e você está comprando coisas que você não precisa e você tem olhos grandes e cada vez está comprando coisas com dinheiro que você não tem, eu estou garantindo a você, meu irmão, que isso é um reflexo da sua situação espiritual diante de Deus. Pense sobre isso. Mas nós temos um homem que é perfeito em tudo isto. O Senhor Jesus Cristo viveu uma vida de contentamento aqui na terra. Nem tinha lugar para colocar a cabeça, mas ele estava contente com aquilo que Deus deu a ele. Durante 30 anos, nosso Mestre, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, trabalhou humildemente com seu Pai numa oficina, trabalhando com as mãos. Trabalho braçal que muitos de nós iríamos achar uma vergonha para os nossos filhos e para nós. Mas Jesus trabalhou fielmente durante 30 anos. E a promessa do Evangelho é que o Espírito Santo, com seu poder, está nos transformando de glória em glória conforme a imagem desse Jesus. Quer dizer que Cristo também, por meio do seu Espírito, pode mudar as nossas atitudes sobre trabalho e ganhar e gastar dinheiro. Amém.